Olá, tudo bem? Meu nome é Peter, eu sou aluno da Universidade Federal do Paraná e curso Engenharia Ambiental e Sanitária, onde tenho essa matéria em Geologia para Engenheiros, que vou apresentar um trabalho, né? No qual o tema é quais os materiais necessários para a coleta de amostras com o trado manual de acordo com a norma BNT. Bom, vamos fazer uma introdução sobre as sondagens, né? Uma breve introdução apenas. Então, vou explicar para vocês, né? A sondagem do solo é um procedimento que costuma ser realizado antes que qualquer obra de construção seja iniciada, para conhecer as características do solo do local em que deseja construir tal obra. Essas características são obtidas através desse processo de sondagens, que possui como objetivo obter uma amostra do solo ou da rocha na qual se deseja implementar uma obra de engenharia, que pode ser realizada para diversos setores. Bom, continuando sobre as sondagens. Uma sondagem deve fornecer as seguintes informações: a espessura e dimensão de cada camada do solo até a profundidade desejada, a existência de água com a composição do nível de água encontrado durante a investigação do solo, a profundidade da camada rochosa ou do material impenetrável ao mostrador e também as propriedades do solo, né? Ou da rocha como permeabilidade, compreensibilidade e resistência ao cisalhamento, né? Então essas são as principais coisas que a sondagem deve fornecer, né? Com as suas amostras. Agora que eu já falei sobre as sondagens, eu vou entrar um pouco mais no assunto das sondagens a trado, né? Que já vou explicar exatamente como que é. Mas bom, existem dois tipos de sondagens a trado, a mecânica e a manual. Ambos os métodos são de perfuração, ou seja, eles perfuram o solo para conseguir retirar as amostras e analisar. Bom, a sondagem entrada manual é o método mais barato e que, por consequência disso, a que consegue investigar a menor profundidade possível, além de ser realizada apenas em solos moles e apenas acima do nível do lençol freático, chamado também de nível d'água. Já a sondagem a trado mecânico é semelhante ao trado manual, porém a sua principal diferença é que a rotação pode ser realizada por um motor, né? Por isso que é mecânica. Consequentemente, é mais rápido e prático de se realizar, embora que o equipamento seja mais caro que o usado no trado manual, né? Tem um motor ali. Bom, agora nesses slides aqui eu consigo mostrar para vocês, com esses lasers aqui que eu estou mostrando, é, aqui sobre o trado manual, né? Nessas três imagens aqui a gente consegue ver o trado manual e, por exemplo, na imagem 1 a gente consegue ver um trado manual de pequenas profundidades, né? Usado para pequenas profundidades. Ele é bem pequeno, então só um indivíduo consegue girar e ir até a profundidade que ele queira, né? Bom, e aqui na direita a gente consegue ver o equipamento por si só. Ele é basicamente isso aqui. Esse aqui é o de cavadeira, né? Mas existem outros tratos que eu já vou falar futuramente. Aqui na imagem abaixo a gente consegue ver agora um trado maior, que consequentemente também vai requerer uma necessidade de força maior, né? Para executar o processo de rotação. Então a gente consegue ver aqui, né, dois engenheiros empurrando aqui, rotacionando o trado, né? Bom, aqui na imagem à direita, agora a gente consegue ver o trado mecânico, né? Onde a gente pode ver também o motor instalado aqui em cima, que pela força dele, ele consegue fazer com que o trado chegue lá embaixo, né? Então, sem precisar da força humana. Agora vamos especificar um pouco mais e falar um pouco mais sobre o trado manual. A perfuração do atrado manual é realizada através da introdução e rotação manual do conjunto acoplado das hastes, como eu tinha dito. O trado é então retirado do furo e a amostra do solo é retirada com uma ferramenta apropriada.
O processo é repetido até que a profundidade requerida seja atingida, ou não haja mais recuperação do material perfurado. Então, né, é um processo repetitivo, você vai indo, colocando, então é bem repetitivo, como aqui fala embaixo. Ó. A amostra geralmente é feita a cada metro, anotando-se as profundidades em que ocorrem as mudanças do material, porque eles vão retirando materiais para a amostra a cada metro e porque senão não vão conseguir fazer essa análise total, né? E aqui em cima fala sobre as hastes, eu já vou explicar o que elas são, né? Mas a princípio ela é só um objeto metálico que consegue ampliar essa altura, o comprimento do trado em si, para conseguir alcançar é, ma- é, maiores distâncias. Bom, e também é necessário a cada 5 ou 6 rotações retirar a broca para remover o material acumulado, para não começar a ficar difícil ali e misturar também, né? Como já vou explicar no próximo slide. Bom, como eu tinha dito, né, sobre essa mistura, essa contaminação, a gente vai ver um pouco mais nesse slide. O sucesso da perfuração a trato manual depende da manutenção do furo aberto. Normalmente, há o desmoronamento das paredes no furo quando a perfuração é executada em solo saturado. Portanto, a perfuração a trado pode ser limitada em solos saturados. Em geral, trados manuais são mais fáceis de usar em solos não argilosos, por conta desse motivo, como enunciado acima. Nesses solos, também por conta disso, né, nesses solos os trados podem ser usados até a profundidade de aproximadamente 20 metros. E ao usá-los, deve-se tomar cuidado para evitar a contaminação pelo solo provenientemente da parte superior das paredes do furo durante a coleta. E, como eu tinha dito, né, pode existir essa contaminação, né, porque quando você cava, ele vai começando a desmoronar da parte superior lá para baixo. E aí vai ter essa contaminação do solo, e isso não é legal. Por isso que uma forma de revestir, uma forma de prevenção a isso, né, é revestir o furo à medida que avança a perfuração, com um tubo de aço, né, para evitar a contaminação cruzada. E agora eu vou falar também sobre os equipamentos necessários para a coleta de amostras com trado manual. Bom, a sonda a trado existe poucos equipamentos em si, né? Porque como é manual, então ela, ela serve para ser o básico, né? do, do trado. Mas, bom, ela exige os trados em si, que são as peças, é, são tipo as brocas, né? Exige também as hastes, que são essa imagem aqui representa uma haste, aqui embaixo também, essas duas aqui, e que as hastes servem para aumentar o comprimento do trado, como eu tinha dito antes, e são elas que levam a força até o trado. Elas são adicionadas e presas ao trado conforme a perfuração prossegue, né? Eles vão mudando o tamanho das hastes para conseguir chegar mais baixo, né? E para rodar o conjunto das hastes do trado, deve-se usar o manípulo, que é o cabo, que serve para rodar o trado, que é esse cabo aqui, né, em cima. Esse daqui, ó. E bom, também é necessário as ferramentas de limpeza do solo e de medidas local. É necessário também um tubo de aço para evitar contaminação cruzada, como eu já tinha dito no slide passado. E também um amostrador padrão que serve para coletar as amostras de solo nas diversas profundidades, né? Então sempre vai ter um amostrador para separar, né, e conseguir ter essa análise mais profunda. Continuando com os materiais necessários, né, os equipamentos, eu vou falar um pouco agora sobre os trados em si, né, como eu tinha dito. Existem diversos tipos de trados. Os principais tipos estão descritos a seguir, aqui embaixo. O trado cavadeira é o mais empregado nas sondagens e ele serve para cavar ou avançar o furo e coletar as amostras, que é dessa imagem à direita aqui. O trado espiral serve para aprofundar o furo e não coleta amostras uma vez que o solo se mistura, e não tem como saber de que profundidade ele foi retirado. Tem o trado helicoidal, que é empregado para passar profundidades onde tem obstáculo
né? Do tipo pedra, raiz, lixo ou um solo muito duro. E nesses casos, né, o trado helicoidal ele corta e quebra, né, desloca o obstáculo e permite a continuação do furo. E eles estão representados nesses dois aqui, ó, no meio. Então eles servem mais para conseguir continuar essa análise, né? Em solos difíceis, situações difíceis. O trado torcido é usado para escavar sem a preocupação de coletar amostras. Em geral, se usa para limpar ou para aprofundar furos de preparação para outros ensaios. Então esse trado aqui é o torcido, né? Então ele serve mais para preparação para os outros, né? Que normalmente vai ser o trado cavadeira, né? Que ele consegue realmente coletar amostras e fazer um grande furo ali. E bom, é isso. Bom, faltando apenas também só uma análise entre as vantagens e desvantagens da utilização do trado manual. Entre as vantagens a gente tem, né, que normalmente o trado manual não requer a utilização de fluidos de perfuração. Podem ser usados diversos tipos de dispositivos de amostragem de solo. O equipamento também é altamente móvel, então, né, por ser básico assim e manual, ele é realmente bem fácil de locomover, né? E bom, é de fácil acesso e uso em locais remotos onde outras sondas de perfuração não alcançariam devido às questões ambientais ou outros problemas lógicos, né? E agora entre as desvantagens, pode ocorrer o desmoronamento do furo, né? Como eu já tinha dito. A perfuração a trado manual é bem lenta, né? Por ser pela força braçal mesmo. E, né, tipo, de mão de obra intensa. E os furos são limitados a profundidades relativamente rasas, normalmente menores que 20 metros, porque as hastes não conseguem mais ter uma maior que isso, senão começa a ficar realmente difícil para quem está girando. O diâmetro do furo é limitado também a cerca de 25,4 centímetros, que é 10 polegares. Bom, essa é a apresentação. Agora vai vir falar um pouco sobre só as referências, né? Bom, e é isso. Aqui estão as referências que eu utilizei. E muito obrigado. E é isso.